Christian, sou fotógrafo da página Nogueira Foto Arte no Instagram. É, Hoje eu vou passar um breve tutorial para vocês de como eu realizo as edições das minhas fotografias em preto e branco. Eu só queria ressaltar que esse tipo de edição existem diversas formas, ao qual diversos fotógrafos também realizam, e eu só vou passar para vocês como funciona isso dentro do meu fluxo de trabalho, tá bom? Então vamos lá no Photoshop. Primeira coisa que vamos abrir a imagem ao qual a gente vai transpor para preto e branco no Photoshop. A primeira coisa que eu realizo quando eu abro o Photoshop é já duplicar a camada. Por quê? Porque se eu tiver que realizar qualquer tipo de tratamento de pele, remoção de manchas, marcas, na foto, eu já realizo antes de fazer qualquer tipo de transição de cor. Então, após feito tudo isso, eu vou aqui na lista de canais. Na lista de canais tem os canais RGB e cada um dos canais de maneira monocromática. Então, a incidência de vermelhos, monocromaticamente falando, a incidência de verdes e a incidência de azuis. Geralmente, o que eu realizo? Eu sempre pego os canais azuis. Por quê? São os canais ao qual eu identifico na foto que tem mais contraste. Então, e como eu quero evidenciar luzes e sombras, é o canal que eu tenho por preferência. Mas isso não quer dizer que você tenha que pegar sempre os canais azuis. Você pode pegar os canais verdes, os canais vermelhos, isso de acordo com a sua preferência. Eu só vou realizar esse procedimento da maneira que eu realizo dentro do meu fluxo de trabalho. Então, peguei os canais azuis, vou duplicar a camada, então eu pego o canal e vou duplicar esse canal aqui embaixo, renomeio, dou duplo clique no canal e renomeio ele para preto e branco, que é o que eu geralmente realizo. Após isso, eu vou aqui na barra superior em imagem, opção imagem, aplicar imagem ou apply image. Aqui nas opções de aplicar imagem, ele tem os canais, né, os canais ao qual ele vai incidir esse modo de mesclagem, ao qual eu vou selecionar. Geralmente eu seleciono o Soft Light para modo de mesclagem. E aí, aqui ele vai informar em qual dos canais você quer incidir dentro desse canal que a gente modificou. Então, se eu quiser incidir dentro dos canais do canal, o canal verde, ele vai incidir dentro do verde. E assim por diante. Geralmente eu deixo aqui em azul mesmo. Porém, o que eu geralmente eu realizo? Eu trabalho com opacidade. A opacidade eu nunca deixo em 100%. Por quê? Porque fica muito agressiva a edição. Então eu vou controlando a opacidade e isso você também vai adquirir com o tempo. A partir do momento que você começar a estudar edição, você vai verificar que o controle da opacidade vai ser o seu diferencial. Então, quanto menos marcado e mais natural aquela foto esteja, melhor vai ficar o resultado do seu trabalho. Então, a opacidade aqui eu vou controlar. Então, eu nunca defino um valor padrão para opacidade. Então, eu vou controlando aqui em 20%, 30%, por exemplo, 65%. Por exemplo, aqui eu estou identificando que os canais azuis eles estão muito agressivos em relação ao modelo. Então, o que eu faço aqui? Eu vou trabalhando com verde. Para quê? Para deixar a fotografia o mais natural possível. Geralmente eu trabalho com azuis, mas eu posso, dentro do canal de azuis ao qual eu defini, selecionar outras opções, porque o software me dá essa possibilidade. E aqui dentro dos verdes, ele já me trouxe mais informações da fotografia, deixou menos agressivo, e aqui eu vou controlando a opacidade. Então, por exemplo, aqui, posso em 45? Não, eu tô achando que está um pouco agressivo ainda. Aí eu pego, coloco em 35%. Pô, 35% já me ajudou. Dou um OK para ele aplicar, dou um Ctrl A para selecionar o canal, vou na layer principal,
clico na primeira layer, clico na segunda layer e dou um Ctrl V para ele colocar o canal, tirar o canal de lá, da onde eu selecionei, e passar para a layer principal. Após feito isso, eu dou um Ctrl Shift E para ele aplicar todas as modificações que eu realizei dentro desse canal. Então, o que ficou definido foi o canal em preto e branco que eu modifiquei. As minhas fotografias, geralmente, eu trabalho bastante com ruído, principalmente fotografia preto e branco. Então, o que eu faço nesse caso? Eu vou aqui em filtros, ruído e adiciono ruído. Para fotografias em preto e branco, eu geralmente utilizo a distribuição uniforme, seleciono aqui o modo monocromático e, de novo, a opacidade, o quanto que vai ser aplicado dentro desse ruído, o quanto você vai adicionar, depende da sua opção pessoal. Eu vou adicionando conforme eu vejo que não vai distorcendo a fotografia, destruindo a imagem ao qual eu estou querendo retratar. Então, geralmente aqui eu coloco entre 6 e 8, que já eu acredito que já está suficiente para mim. Então aqui, por exemplo, 6, eu já vi que já tá, os grãos já estão de acordo com o que eu gosto. Então eu vou definir aqui como 6%, dou um OK e ah, após isso eu salvo esse, essa edição que eu realizei e publico lá no Instagram para que vocês possam admirar e acompanhar meu trabalho. Tá bom, gente? Esse é o meu primeiro vídeo em relação a isso, em relação ao meu processo de edição e como eu realizo esse processo. Eu acredito que, de acordo com o feedback que eu tiver em relação a ele, eu posso disponibilizar outro tipo de conteúdo, mas como primeiro vídeo, me desculpem os gaguejos, me desculpem as confusões, e eu espero encontrar vocês em breve aí, curtindo meu trabalho e acompanhando os posts que eu venho realizando, ok? Beleza? Tchau, gente. Boa noite para vocês.